Olá, queridos irmãos, é uma satisfação imensa poder estar novamente fazendo esse vídeo. Nesse momento tão difícil em que estamos atravessando. Bem sabemos da necessidade de seguirmos em frente, nem que seja um degrau por dia. Viemos buscar a nossa evolução espiritual, em que pese todas as dificuldades. E claro, no momento tão difícil, o relacionamento familiar fica um pouco mais complicado. Daí a importância de estarmos todos nós harmonizados, com o único pensamento de amor, porque somente o amor vai conseguir diminuir todas as dores, todas as distâncias, todas as nossas dificuldades. Para o tema de hoje, eu escolhi, do capítulo 4 do o Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o tema desse vídeo será Laços de Família. Para iniciarmos, na pergunta 207, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: os pais transmitem, muitas vezes, a seus filhos a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Essa é a pergunta. E a resposta dos Espíritos: não. Uma vez que tem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Fecha aspas. Pergunta 207. Os laços de família, queridos irmãos, são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Eles não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. É como nós que buscamos estar próximo dos nossos familiares, dos nossos amigos, e a dificuldade que estamos vivenciando agora por não estar podendo revê-los com frequência, abraçar a nossa mãe, o nosso pai, filhos, netos. Então, é necessário ter essa procura para que a gente possa estar justamente trocando essa energia tão maravilhosa entre os amigos e os familiares, né? Então, a reencarnação, dando sequência aqui, só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, que é o estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários.
Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da almejada perfeição. Sim, almejada perfeição. Um dia nós seremos perfeitos. O Espírito busca a perfeição. Então, não importa as dificuldades que já tenhamos passado, as dificuldades que estão certamente por vir, porém, o nosso destino é a perfeição. O tempo que levará não importa, mas chegaremos um dia na perfeição. Dando sequência, cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles poderiam percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que trata-se aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única, repetindo, a única que sobrevive à destruição do corpo. Pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. E essa causa deixa de existir, naturalmente, no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existirá. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente um para o outro. A morte os separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse, de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações nada tem de comum com um dos seus parentes e que ela não pertence à família. Quem nunca viu uma pessoa dessa na família? Que você já diz, essa pessoa tem algum problema, essa pessoa realmente não participa da vida comum dos familiares, está sempre realmente distante de tudo e de todos. Mas por que isso? Tem uma razão de ser. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade maior do que nós pensamos. Deus, em sua infinita sabedoria, permite essas encarnações de espíritos antipáticos, digamos assim, ou talvez estranhos, nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram, pouco a pouco, ao contato dos bons e pelas atenções que eles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, indubitavelmente, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai, por exemplo, que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas
um filho. Mas que os egoístas de plantão se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter o homem 10 encarnações, não se segue que tem de encontrar no mundo dos espíritos 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas atitudes. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo em que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, terem vivido juntos, se amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitarem os seus laços de simpatia. Na reencarnação e no progresso que lhe é consequente, então a reencarnação está ligada ao nosso processo. Não há como querer progredir sem reencarnar. É aquela porta entreaberta que Deus, Pai de infinita bondade, nos proporciona esse crescimento. Nunca está fechada. Na reencarnação, repetindo, e no progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas, nem por isso, as esperanças estão, digamos, perdidas. Ajudados, encorajados e amparados principalmente pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. A primeira delas, o nada. Simplesmente o nada. Segundo a doutrina materialista. É o ter ao invés de ser. Eu preciso ter o melhor celular, eu preciso ter o melhor carro, o melhor iate, o melhor jatinho particular, enfim. Como se fosse a coisa mais importante, esquecendo-se que ninguém que se encontra neste planeta sairá no seu desencarne com alguma coisa deste planeta.
material. Lei do engano, não levaremos nada. A segunda, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. O panteísmo é uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e o universo divinos. A terceira, a conservação da individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. A quarta e última, a conservação da individualidade com progresso infinito, segundo a nossa doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras citadas, os laços de família são rompidos pela morte, pelo desencarne, e não há nenhuma esperança de se reencontrarem, que termina tudo. Com a terceira, há possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso o que constitui a verdadeira família. Ação dos fluidos na reencarnação. Revista Espírita, fevereiro 1864. Sendo os fluidos os agentes que movimentam o nosso aparelho corporal, também são eles os elementos de nossas aspirações. Pois há fluidos corporais e fluidos espirituais, tendendo todos a elevar-se e a unir-se a fluidos da mesma natureza. Esses fluidos compõem o corpo espiritual do espírito, que, na condição de encarnado, age por meio deles sobre a máquina humana, que lhe compete aperfeiçoar, pois tudo é trabalho na criação, tudo concorre para o progresso geral. Muitas das vezes nas nossas dificuldades, digamos assim, que imaginamos que é uma coisa muito grande, né? E às vezes realmente são lições para a gente tirar algum proveito daquilo, algum ensinamento, que dependendo da amplitude do problema, para alguns é uma coisa realmente muito grandiosa e para outros não tem nenhuma importância. Então há que se respeitar a dor e a dificuldade de cada um. Porém, jamais nós devemos, em todas as dificuldades, principalmente as dificuldades relacionadas à questão da nossa saúde, quando há algum problema sério de saúde, de nós, a primeira coisa, nos desgostarmos, dizemos que Deus não me ama, porque Ele me causou tudo isso, porque eu sofro tanto enquanto que o meu vizinho não sofre nada, o meu irmão, o que o valha. Se cada um de nós começássemos a mudar, ao invés de reclamar, agradecer, ter gratidão por aquela dificuldade, porque é justamente aquela dificuldade, aquela dor que nos faz evoluir espiritualmente. Então, se nós agradecermos diariamente ao levantarmos por tudo que temos, por tudo que somos, certamente a nossa vida só vai melhorar. Porque a nossa vida, na realidade, é um bumerangue. Quanto mais fazemos o bem, os maiores beneficiados seremos nós.
o inverso também é verdadeiro. Se até em pensamento desejarmos o mal para um irmão, para alguém, independente de quem quer que seja, certamente voltará para nós. Então, queridos amigos, queridos irmãos, a gratidão. A gratidão, tenho certeza, que é o que vai nos impulsionar, vai nos ajudar a justamente nessa evolução espiritual. Vamos seguir. O espírito, todos nós, os nossos espíritos, tem o quê? O livre arbítrio. E sempre busca o que lhe é agradável e o satisfaz. Isso é comum. Não há como ser diferente. Se algo não me faz bem, se algo realmente me provoca asco, eu procuro evitar. Eu procuro me distanciar. Isso é um fato. Se for um espírito, por exemplo, inferior, imaterial, procura o quê? Suas satisfações aonde? Na materialidade, óbvio, não há como ser diferente. E então dará impulso aos seus fluidos corporais, que dominarão, mas tenderão sempre a crescer e elevar-se materialmente. Assim, as inspirações desses encarnados serão materiais. E voltando à condição de espírito, buscará nova encarnação em que satisfará suas necessidades e desejos materiais. As afeições terrenas e a reencarnação. Revista Espírita, fevereiro de 1864. O dogma da reencarnação indefinida encontra oposições no coração do encarnado que ama, devido a essa infinidade de existências, produzindo novos laços em cada uma delas. Fica a dúvida sobre o que se tornam as afeições particulares e se estas não se fundem no único amor geral, o que destruiria a persistência da afeição individual. Ele se pergunta se esta afeição individual não é apenas um meio de adiantamento. E então, o desânimo se insinua em sua alma. Porque a verdadeira afeição experimenta a necessidade de um amor eterno, sentindo que ela não se cansará jamais de amar. O pensamento desses milhares de afeições idênticas lhe parece uma impossibilidade, mesmo admitindo faculdades maiores para o amor. A encarnação para onde a materialidade é anulada. Repetindo, a encarnação para onde a materialidade é anulada. Examinamos agora a questão da afeição sob os seus dois aspectos, material e espiritual. Antes de tudo, o que é a afeição? O amor. Ainda a atração fluídica, atraindo um ser para outro, unindo-os no mesmo sentimento. Esta atração pode ser de duas naturezas diferentes, já que os fluidos são de duas naturezas. Mas, para que a afeição persista eternamente, é preciso que seja espiritual e desinteressada. Quando nós temos uma afeição, se alguém diz eu tenho uma afeição por alguém,
com o mínimo de algum interesse, buscando algo em troca, realmente não é desinteressada. São precisos abnegação, devotamento e que nenhum sentimento pessoal seja o móvel desse arrastamento simpático. Desde que nesse sentimento haja personalidade, há materialidade. Ora, nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. Nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. Desse modo, toda afeição que não resulta senão do instinto animal ou do egoísmo, se destrói com a morte terrestre. Toda afeição que não resulta senão do instinto animal ou do egoísmo se destrói com a morte terrestre. Ela não segue. Aqui termina tudo. Nessa ordem. É assim que seres que se dizem amados são esquecidos após pouquíssimo tempo da separação. A afeição espiritual tem por base o quê? A afinidade fluídica espiritual que, atuando, só determina a simpatia. Quando é assim, é a alma que ama a alma, e essa afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. Dois espíritos unidos espiritualmente se buscam e tendem sempre a aproximar-se. Seus fluidos são atrativos. Eles se atraem. Se estiverem no mesmo globo, na mesma orbe, serão impelidos um para o outro. Os separados pela morte terrena, se separados pela morte terrena, seus pensamentos se unirão na lembrança e a reunião far-se-á na liberdade do sono. E quando a hora de uma nova encarnação soar para um deles, procurará aproximar-se de seu amigo, entrando no que é a sua filiação material. E o fará com tanto mais facilidade quanto seus fluidos perispirituais, materiais, encontrarão afinidades na matéria corporal dos encarnados que deram à luz o novo ser. Daí um novo aumento de afeição, uma nova manifestação de amor. Tal espírito amigo que vos amou como pai, vos amará como filho, como irmão ou como amigo. E cada um desses laços aumentará de encarnação em encarnação e se perpetuará de maneira inalterável, quando realizado o vosso trabalho, viverdes a vida do Espírito. Em síntese, a afeição espiritual é a única resistente no domínio do Espírito. Na Terra e nas esferas do trabalho corporal, concorre para o avanço moral do Espírito encarnado, que, sob a influência simpática, realiza milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados. Aqui, nas moradas celestes, ela é a completa satisfação de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar.
Agenda Cristã. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. O item é o 14º. Enquanto, abre aspas, dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos, não longe de você, de mim, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Lamentável quando vemos algum irmão tratar, por exemplo, essa encarnação de uma forma um tanto desleixo, digamos assim, sabendo que tantos irmãos esperam uma oportunidade de reencarnarem para poderem dar sequência no seu crescimento, no seu aprimoramento espiritual. Portanto, como está no livro Agenda Cristã, aprender é uma bênção e há milhares de irmãos, não longe de mim, de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Saibamos respeitar a nossa reencarnação. Para concluir, qual que é a missão dos pais? Allan Kardec, o capítulo 14, o item 9. Ele diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, que é o Filho. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Santo Agostinho, Paris, 1862. Mais uma vez eu agradeço, queridos irmãos, pela atenção dispensada. Espero que brevemente possamos nos rever e que possamos continuar tendo gratidão pela vida, pela saúde, pela nossa residência, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo. Gratidão, eterna gratidão, Senhor. Que possamos ser merecedores das tuas bênçãos, ó Mestre Jesus, hoje e sempre. Sigam em paz, sigam com o Mestre Jesus, amparando-os hoje e sempre. Gratidão, muita paz. Que assim seja.